Bom, de volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo aqui na Fonte TV para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal, também pela parabólica para o resto do Brasil. Vocês viram, tiveram participação até de São Paulo hoje e pela internet da mesma forma e pelas ondas do rádio AM e FM online. A partir de agora, a gente vai conversar com o senador Eduardo Girão, porque ele conseguiu, olha só, a quantidade necessária de assinaturas para o que o plenário da Casa do Senado avalia a convocação do ministro Alexandre de Moraes. 29 senadores já assinaram. Bom dia, senador. Prazer revê-lo, prazer tê-lo mais uma vez no programa. Grande Fábio, paz e bem, uma honra, uma alegria grande participar mais uma vez do programa Fábio Souza e você. Inclusive, assisti a entrevista que você fez à nossa querida deputada Janaína Pascoal. Parabéns, tá? E estamos aqui diretamente do Senado Federal à sua disposição. E o senhor está feliz que o Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste, né? Paz, nem me lembre, Chega, eu estou um pouco rouco ainda, cara, porque foi uma final eletrizante, decidida lá depois de uma chuva tremenda, 50 e tantos minutos de jogo, mas conseguimos conquistar o bicampeonato aí do Nordeste. Senador, o senhor conseguiu as assinaturas para convocar ou para votar a convocação do ministro Alexandre de Moraes para conversar com os senadores. Me parece que finalmente o Senado está dando uma resposta, até porque o sistema de contrapeso é do Senado. Explica pra gente como é que o senhor conseguiu e o que o senhor pretende com isso. Fábio, nós temos a grande chance de nos redimir com a população durante décadas de omissão, né? Especialmente nos últimos anos, o Senado tem engavetado aí sistematicamente pedidos de impeachment de alguns ministros dos tribunais superiores. A gente fala sempre STF, mas não pode esquecer o STJ, onde tem processos importantes lá também e muita coisa que precisa de esclarecimento. Mas a gente vai ter amanhã, eu sei que seu programa ele repercute não só no estado de Goiás, mas no país inteiro, e eu peço a quem está nos ouvindo, cidadãos de bem, que sonham com um Brasil justo, fraterno, né? Que se mobilize junto aos senadores, não apenas do teu estado, não apenas de Goiás, mas do Brasil, né? Senadores que você acompanha, que você gostaria de um posicionamento firme com relação a isso, que amanhã nós vamos ter, por volta de 4h30 da tarde, vai ser eu já estou preparado aqui para fazer o pedido de inclusão na pauta, como extra pauta, desse convite. O número de assinaturas mínimas a gente já conseguiu para levar o ministro Alexandre de Moraes, de forma respeitosa, né, para esclarecer sobre esse inquérito, onde a vítima é a mesma que julga, é a mesma que manda prender. Um inquérito que a própria PGR, lá atrás, quando iniciou esse inquérito, a Raquel Dodge, que era Procuradora-Geral da República, pediu o arquivamento, porque não viu elementos legais para a continuidade daquilo. Então, é muito importante que o Senado faça o mínimo, que é um convite para o ministro vir aqui e debater com os senadores, já que nós sabatinamos ele, né? Eu não estava aqui ainda, mas a Casa Revisora da República sabatinou, que possa pedir esclarecimentos para a gente ouvir o que ele tem a dizer sobre isso tudo. Bom, desculpa o meu leiguismo, de fato é ignorância minha mesmo, mas quando é convite, aí o senhor pode até me corrigir, quando é convite ele pode rejeitar, né? E se ele rejeitar, se ele dizer, olha, eu não vou lá, não posso conversar esse tema com os senadores, e aí, qual seria o próximo passo? Olha, ele pode tanto enviar algum representante, né, que de alguma forma... Mas aí seria desrespeitoso, né, senador? Seria desrespeitoso com o Senado. Seria sim. Mas é isso aí, eu acho que é respeito, né? A gente precisa, no meu modo de ver, que exista um respeito e uma harmonia e uma independência de verdade entre os poderes, né? Mas é um caminho para se explicar. Outra coisa é uma convocação. Caso ele não possa vir, por exemplo, eu acho que existe já entre alguns senadores um clamor de uma convocação, né? Então, é um desejo legítimo da sociedade, impressionante a mobilização que a gente está vendo no país sobre esse assunto, e eu espero, sinceramente,
que a gente possa, pelo menos, fazer a nossa parte agora, votando o convite, e depois os desdobramentos, o que é que pode acontecer a partir desses esclarecimentos ou não, o que é que pode acontecer para que a justiça possa prevalecer no país. Bom, senador, na visão do senhor, o senhor acha que que eles extrapolaram, o STF tem extrapolado a sua função constitucional? Fábio, você já foi parlamentar, estava até ouvindo agora, por quantos anos? 14 anos seguidos. 14 anos seguidos. Então, imagina, o povo de Goiás te trouxe para cá, para tu legislar nacionalmente pautas, matérias. E aí, por uma questão que eu acho que até transcende, uma questão virou pessoal, embora que eu não concorde com o que o deputado Daniel Silveira falou, né, as atitudes dele, inclusive, eu acho que extrapolaram, mas tem mecanismos para isso, tanto no Conselho de Ética, quanto o processo legal, né, o devido processo legal para apurar isso da forma da lei. Não é isso que está acontecendo. Então, a coisa transcendeu para o lado pessoal. Aí, vamos lá. Se o Fábio Souza fizesse uma situação que incomodasse os ministros e ele dava uma canetada lá para colocar uma escalada autoritária, colocar uma tornozeleira eletrônica no Fábio Souza. Que o Fábio Souza não poderia. Qual é a sua cidade natal, Fábio? Goiânia. Goiânia. Então, você teria que vir de Goiânia para Brasília e não poderia sair dessas duas cidades. Ou seja, se você quiser vir ali, naquela região, vamos dizer uma cidade, Anápolis, sim, tá? Que fica entre Goiânia e Brasília. Se você quisesse fazer um evento lá, participar de um seminário que o povo goiano, tal, que algumas lideranças estão organizando, que a população vai estar junta para debater um tema, enfim, você não poderia. Pela definição do ministro Alexandre de Moraes, o deputado Daniel Silveira só pode sair de Petrópolis, que é sua cidade natal, para Brasília. E pronto. Ele não pode ir no Rio de Janeiro, que é o estado onde ele foi eleito. Ele não pode trabalhar. Ele não pode ir em Goiás, ele não pode ir no Ceará, debater algum assunto que ele está votando, participar para aprimorar os seus argumentos, para ver o contraditório. Ele não pode. Então está errado. Isso aí já partiu para uma perseguição, já partiu para uma humilhação. E eu não posso concordar com esse tipo de coisa, por mais que o deputado tenha se equivocado, tenha errado e merece, dentro dos ditames da lei, responder por isso, né? Mas o que a gente está vendo é um poder acima do outro. O brasileiro de bem, Fábio, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, contra o governo, a favor do governo, já percebeu que o Supremo ultrapassou todos os limites. Alguns ministros, repito, o Supremo é muito importante para a nossa democracia, tá? Ele tem um papel fundamental, mas alguns ministros, por omissão do Senado, aí eu tenho que dizer, não é o Supremo sozinho. O Senado acaba sendo conivente com isso tudo por causa da omissão. Aí está existindo aí vamos dizer, uma invasão de competência, sabe, uma desarmonia completa, que a gente vê mais uma casa política por autuação de alguns dos seus membros do que uma casa que deveria respeitar a Constituição. Agora, tudo isso, Fábio, tudo isso está acontecendo, além da omissão do Senado, também porque a Câmara dos Deputados, olha a ligação aí do Congresso, a Câmara dos Deputados, onde você fez parte, mas não estava lá nesse período, recebeu, aprovado do Senado Federal, olha que, por incrível que pareça, o Senado aprovou, fez o seu papel, cumpriu o seu dever, o fim do foro privilegiado. Mas até agora, 1.207 dias depois, a Câmara dos Deputados não delibera sobre esse assunto, que é a blindagem aos políticos, é a blindagem à corrupção, à impunidade, porque esses processos de correligionários do deputado, do senador, ou deles próprios, fica tudo na mão dos ministros do Supremo. E quem deve investigar os ministros são os senadores. Então, meu amigo, não tem jeito, acaba um poder protegendo o outro. É essa a realidade que a gente tem no Brasil, nesse círculo
vicioso que aqui está. E a gente acabando com o foro privilegiado, se a Câmara votar, eu peço aos brasileiros que puderem para se manifestarem aos seus deputados também, porque se a gente acaba com isso, aí sai esse guarda-chuva e aí a gente tem uma chance grande de ter justiça para todos nesse país. Bom, senador, mudando um pouquinho de assunto, a gente acompanhou na sexta-feira o finalzinho dessa mudança aí, dessa janela partidária, né? E também das novas filiações. E o Podemos tinha, até sexta-feira, tinha um candidato a presidente da República que era o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro. De repente, Podemos não tem mais nenhum candidato, porque ele se filia à União Brasil e pelo que a gente leu, e ela me confirmou isso, ficou sabendo, até o Podemos foi comunicado pela imprensa, né? Ficou sabendo pela imprensa dessa desfiliação e esse rumo novo indo para a União Brasil por parte do Sérgio Moro. Como é que o senhor, que era um defensor da candidatura dele, aqui no meu programa o senhor fez defesa da candidatura dele, e o senhor como senador do Podemos, como é que o senhor viu tudo isso? Vamos lá, Fábio. Eu procuro ser muito transparente nas minhas colocações e acredito que isso é um dever do homem público. Eu, particularmente, tenho uma gratidão muito grande. Eu acho que o cidadão de bem brasileiro tem que deixar, nesse momento, posicionamentos políticos partidários e analisar o conjunto da obra. Sérgio Moro é um cidadão de bem, é um brasileiro decente, que promoveu uma histórica mudança no país com a Lava Jato, juntamente com outros servidores públicos exemplares que o Brasil teve, né, e tem, e que tiveram coragem de enfrentar um sistema. Pela primeira vez, políticos poderosíssimos, inclusive ex-presidente da República, empresários poderosos ao extremo, foram enquadrados, foram condenados, foram para a cadeia por corrupção. Então, a gente não pode esquecer jamais isso. O ministro, como político, e aí eu quero fazer um parênteses para você, Sérgio Moro aceitou um convite do presidente da República e, naquele momento, eu considero, para mim, foi um dos momentos mais felizes da minha vida política, que tem 3 anos e pouco, mas eu fiquei muito feliz porque ali eu vi um desprendimento do ministro Sérgio Moro em abrir mão do magistrado, né, e se aventurar aí no ministério. Por que ele fez isso? Para mim está muito claro, o objetivo dele, já que ele era um profundo estudioso da Operação Mãos Limpas, lá na Itália, onde aconteceu a mesma coisa, o movimento anticorrupção, avanços no combate à impunidade, e que lá o crime começou a reagir depois. O parlamento, enfim, muitas articulações para desmontar a Operação Mãos Limpas. E ele sabia que isso poderia acontecer no Brasil a partir do avanço da Lava Jato. E ele foi para o Ministério para tentar resguardar o país disso. Então, eu acredito no idealismo grande do ministro Sérgio Moro, que, infelizmente, eu digo infelizmente de coração, os brasileiros acompanharam o meu posicionamento na CPI e outras pautas que a gente tem aqui, e sabem da minha independência. Então, eu sou Brasil, e naquele momento que a gente vê que as bandeiras das ruas, em 2018, o povo brasileiro querendo mudança, extirpar aí o PT, né, e que a Lava Jato seria fortalecida, que o combate à corrupção precisava ser fortalecido, infelizmente a gente não viu nesses últimos 3 anos. Né? Você pega o próprio pacote anticrime, que o Moro, que o Ministério da Justiça, o governo encaminhou aqui para o Congresso, o próprio governo não apoiou como deveria apoiar. Né? Então, você imagina um filho seu, que você cuidou, que você colocou esperança, todo um projeto ali para evitar que fosse esfacelado o combate à corrupção,
e você vê que o seu pacote anticrime começou a ser desmontado dentro do próprio governo, não apenas o governo federal. Quero deixar isso muito claro. O legislativo também colaborou quando votou o abuso de autoridade na calada da noite. O STF nem se fala, com as decisões esdrúxulas da segunda instância, muda como o vento muda, né? E também liberando réus da Lava Jato aí, com essas atitudes. Agora, infelizmente, digo isso porque eu torço pelo Brasil, reconheço coisas positivas desse governo federal, como ministérios técnicos, a maioria deles, como defender valores e princípios da vida, da família, mas no combate à corrupção deixou a desejar. Outro exemplo é quando se pega o COAF, se leva para o Ministério se tira do Ministério da Justiça, que é onde estava o Moro, e você sabe da importância do COAF, né, para mapear as transações suspeitas de lavagem de dinheiro, de corrupção, e o COAF foi jogado lá para o Ministério da Economia e depois foi parar como um apêndice do Banco Central. Então, certas coisas foram minando, né, a trajetória do então ministro Sérgio Moro lá dentro do Ministério. Eu acho que ele até suportou demais, né? Ele ficou até demais porque a gente viu o juiz de garantia, por exemplo, que foi uma votação muito ruim, que muitos parlamentares se juntaram para pedir que se vetasse isso. A presidência da República não vetou. Isso atrapalha, confunde o combate à corrupção, enfraquece o combate à impunidade no Brasil. Então, por tudo isso, eu acredito que o ministro Sérgio Moro, nessa saída do Podemos, agora respondendo direto, desculpa, é porque eu tive que fazer um preâmbulo, a saída dele do Podemos, eu respeito e compreendo, porque para partido, eu não sou muito de partido, sabe, Fábio? Eu acredito que o Brasil deveria ter outras alternativas, como países que têm candidatura avulsa ou independente. Eu luto por isso aqui dentro. Hoje, partido tem um dono, né, muito poder em cima do presidente, e o foco do Podemos, assim como os outros, não sei União Brasil, não posso falar, mas no próprio Podemos a gente vê um foco total em cima das candidaturas para deputado federal. Só se pensou nisso até agora, né? Então, por quê? Porque deputado federal leva verba do fundo eleitoral, é a proporção de deputado federal que define o tempo de televisão. Então, eu acho que a candidatura dele à presidência não teve vamos dizer, a prioridade que deveria ter. E eu entendo a saída dele, buscar uma outra solução. Mas aí, senador, aí ele vai para União Brasil para ser candidato a deputado federal. Então, o projeto dele é esse hoje? Seria isso? Não, ele inclusive já descartou isso. Eu assisti uma entrevista dele, entrevista dele deixando claro um pronunciamento oficial que não será candidato a deputado federal. Mas eu digo... Agora, eu acredito que ele perdeu nessa ida por União Brasil, ele perdeu a chance de ser candidato à presidência da República, porque o Podemos, por mais que não conseguiu dar o suporte necessário até então para a campanha presidente, mas a legenda, eu acredito que o Podemos iria garantir. Lá no União Brasil já começou a confusão e a gente sabia, eu particularmente sabia que isso poderia acontecer, porque tem alas lá que não toleram, é do sistema, que não tolera o trabalho do Sérgio Moro na época da Lava Jato. Então ele ou vai ser candidato, na minha opinião, a senador da República ou a vice-presidente da República, infelizmente. Ok. Senador Eduardo Girão, muito obrigado por mais uma vez atender o nosso convite. Gentilmente sempre atende e vem conversar conosco. Obrigado, senador. Bom dia ao senhor. Obrigado, Fábio Souza. Uma honra, mais uma vez, participar do programa. Espero conhecê-lo pessoalmente em breve. Um abraço na sua grande audiência. Obrigado, senador. Tá aí, conversamos com o senador Eduardo Girão, ele que é senador pelo Podemos do